Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no Nerdilizando Tudo. Eu sou o Wellington e hoje vamos falar sobre o volume 8 da Espada Selvagem de Conan. Volume aqui que traz o título A Torre do Elefante. Galera, antes de falar dessa obra aqui, quero pedir para você aquele joinha, aquele like, aquela inscrição, seguir a gente nas redes sociais e avisar que vai ter materiais relacionados aí com Conan na descrição do vídeo, com um descontinho especial lá da Amazon. Se você quiser comprar aí, acesse o canal aí, né, via esses links, né, acesse a Amazon via esses links que vai ajudar bastante aí o canal, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa edição. Essa daqui é a edição número 8 da coleção Espada Selvagem de Conan. Eu vou fazer a resenha de todas as edições, tá, galera? E vamos falar aqui um pouquinho a respeito dessa edição. Essa edição que tem como roteiro Roy Thomas, desenhista John Buscema, Dick Gregoriano, Alfredo Alcala e Tony De Zúñiga. Vamos lá, então. Essa edição aqui, no mesmo padrão de sempre, né, da Espada Selvagem de Conan, né, vai trazer aqui as histórias que reúnem Savage Sword of Conan de 23 a 26, tá? Bom, nessa edição aqui, então, a gente tem aqui o mesmo padrão, né, já das outras publicações, e a gente vai ver aqui sobre a Torre do Elefante. Bom, os desenhos dispensa comentário, né? E aqui a gente tem então as seguintes histórias, né? Torrente da Perdição, que é a continuação e a finalização da história anterior do outro encadernado. A história Torre do Elefante, As Joias de Galflur, Fronteira no Fim do Mundo, que ela é a mesma publicação. Aqui eu tenho que falar com vocês que é Além do Rio Negro, tá? Que é a mesma edição original aqui, né? Desenhada pelo Roy Thomas, e essa edição aqui é a mesma retratada no volume do Pipoca e Nanquim. A gente vai falar um pouquinho a respeito. Bom, a Torre da Perdição, então, tem aqui um texto, né, introdutório, lembrando o que tinha acontecido. Então, só relembrando aqui, né, fazendo aqui a resenha com vocês, o que havia acontecido? O Conan e os piratas tinham caído numa ilha onde tinha esses humanoides, né, morenos aqui, que pegavam e capturavam o povo e jogavam em um poço. Aqui eu tenho o roteiro do Roy Thomas e arte pelo John Buscema e Alfredo Alcala. E galera, chamado aqui, segunda parte, né, do conto que estava lá na edição aí de número 7, chamado O Poço Macabro. Então o Conan aqui, ele se escondeu, né, e junto com a mulher que estava ali com ele, né, e pegaram, né, os soldados dele aqui e trouxeram para jogar nesse poço. Então essas criaturas pegaram esses soldados e raptaram. E ele tenta salvar a mulher aqui e acaba tentando também salvar a tripulação que havia sido pega, mas não morta. E nesse plano de salvar a tripulação e essa mulher, ele acaba tendo um embate aqui com esses seres que moravam nessa ilha aqui, né? Então, há uma luta aqui, né? Uma luta bem séria com esses seres, e essa mulher acaba fugindo, enfim, no meio da luta. E no desfecho, claro, né, que o Conan consegue sair vivo daqui, porém a tripulação dele escapa também, assim, por um triz, quase morre, e ele consegue aqui, no fim, né, sair daí da ilha sem morrer. Ele consegue aí com que essa tripulação aceite ele como comandante, que antes, lá no volume anterior, ele não aceitava, e aí ele sai, né, dessa tripulação, com essa tripulação embora. Essa segunda história aqui, a gente tem a Torre do Elefante. Essa história aqui já teve resenha antes no canal, volume da Mitos, né? A editora Mitos tem uma releitura aqui pela Dark Horse dessa história. E aqui eu tenho o roteiro do Roy Thomas, arte de John Buscema e do Alfredo Alcala, tá? Então, na Torre do Elefante aqui a gente tem a seguinte história, né? O Conan tá numa cidade aqui e ele escuta um conto sobre essa Torre do Elefante que tem joias e
uma joia chamada Coração do Elefante, a joia do elefante, algo nesse sentido. E ele acaba indo lá para tentar roubar essas riquezas que tem dentro dessa torre. E o que acontece? Ele se depara aí com outro bandido também entrando nessa torre. E essa torre é guardada, entre várias coisas, por soldados, leões e algumas artimanhas, algumas armadilhas, tá? E quem mora nessa torre é um mago. E a gente vai descobrir que esse mago aqui, ele escraviza um ser de uma era bem antiga que veio pelo universo aí com asas e tudo mais. E ele detém conhecimento desse ser que está ali escravizado. Dentro dessa torre aqui, ele vê, né, aqui vários tesouros e várias armadilhas, como por exemplo uma aranha gigante que está ali tomando conta das coisas, né? Ele tem que se degladiar com essa aranha, né? Mas ele passa por essa, como se diz, por essa luta aí, né, com essa aranha. E aqui ele chega aqui na parte aqui onde ele encontra, né, esse elefante aqui, né? Que ele conta a história dele, ele fala que ele era um ser exalados que chegou há muito tempo na, na Terra e ele se acabou perdendo as asas, né, com o tempo, e de alguma forma esse ser aqui, que é o último sobrevivente da raça dele, acabou sendo escravizado por Amha, que é um mago aí que mantém ele escravizado. E esse mago aí, o que ele fazia? Como é um ser de muito conhecimento, ele torturava esse ser aqui e fazia com que ele passasse conhecimento para esse mago, que era um sacerdote voltado para o mal. Bom, então ele traça um plano aqui, né? Esse elefante já não enxerga mais, está muito judiado, né, com o tempo. Ele pede para o Conan matar ele e jogar o sangue dele em cima da joia que ele queria roubar, né? Então o Conan faz isso para ajudar esse ser, né? E a missão do Conan que esse ser deu é: leve essa joia até o mago que me aprisionou. E o Conan faz isso e esse mago aqui sofre um castigo, né? Ele é aprisionado dentro dessa joia e vive uma agonia eterna. E o Conan tem que correr aqui porque a torre toda ela desmorona. Então acaba dessa forma, ele não consegue riqueza nenhuma, mas passa aí por uma situação bem difícil. Aqui, vindo para a próxima história, a gente já tem um epílogo e outros desenhos. Chama As Joias de Gaulalur. Gaulalur, acho que é assim que se fala. Desenho aqui mudou, não é mais o John Buscema aqui no desenho. Aqui eu tenho roteiros do Roy Thomas e Dick Giordano nos desenhos. Bom, galera, aqui então o Conan retorna a uma cidade aqui, onde ele já esteve antes, e ele se depara com o antigo inimigo que quer aqui de alguma maneira convencer o rei dessa cidade aqui que ele é um bom aliado. E o Conan, como já conhecia esse cara e estava trabalhando para o rei, desmascara esse cara. E esse rei muito supersticioso quer consultar os deuses deles ali para saber em quem acreditar. O Conan, na verdade, ele está aqui para tentar roubar algumas joias que ele precisa descobrir onde está, e na verdade se descobre que esse amigo dele queria fazer a mesma coisa. Então eles vão acabar em um templo antigo, onde uma espécie de deusa dormia ali, uma deusa corpo humano, normal, mas que nunca foi afetada pelo tempo, não entrou em decomposição, nem nada disso. E aí o Conan começa a procurar essas joias e fica estarrecido com essa deusa ali, né? Porém, muito supersticioso, ele acaba que não mexendo com ela, né? E ele escuta em um determinado momento um gongo e ele cai numa armadilha, cai nas águas, só que ele consegue escapar. Então o chão cede e ele cai embaixo no castelo onde corre um rio. Ele consegue escapar e aí ele se depara com a deusa que despertou. Ela se sentou. E aí ela diz que
ela acorda à noite, que ela fala com os seres mortos e assim por diante. E o Conan conhece ela como uma dançarina coríntia de uma outra história, que o Conan viu ela com outro cara e vê que é um golpe, uma espécie de golpe isso, né? Ela então entra em desespero ao saber que ela foi desmascarada e fala que ela foi obrigada a fazer isso e falar como uma deusa para esses seres aí, para esses pro chefe lá, né, da tribo onde o Conan tava, para ela entregar as joias pro cara, né, e para matar o Conan. Então ele, para salvar a mulher, inverte a história, fala para ela fazer o contrário. E nisso ela faz isso, né? Ela segue o que o Conan falou. Ela é uma boa atriz e aí eles partem atrás dessas joias e vão entregar pro Conan. Em um dado momento aí o Conan está explorando, né? Enquanto isso o Conan está explorando essas ruínas e pega o dono dessa escrava muito bravo com ela, porque ela fez exatamente o oposto do que ele tinha mandado. E o Conan salva ela, porém ele cai aí em algumas armadilhas nesse processo. Nessas armadilhas desse processo, essa mulher é pega novamente e ele é aprisionado numa parte do castelo. E aí ele parte atrás dessa mulher, ele não consegue achar ela, porém ele acha um outro lugar, uma espécie de templo, onde eles estão venerando alguma espécie de deus, quando essa mulher, né, essa antiga rainha, princesa chamada Yelaia, ela aparece do nada, mas dá para ver que ela está hipnotizada e ela fala que ela estava sendo era tudo uma farsa de algum demônio, algo nesse sentido, e que na verdade é para matar o Conan e entregar as joias pro outro cara. Esse pessoal parte então atrás disso e o Conan percebe que essa mulher está amarrada e que foi o cara que fez toda essa armação, né? Ele mata o cara e salva a mulher. Na verdade, aquela mulher era a deusa antiga, essa daqui é a atriz, né? Aí ele salva a atriz que tá presa em outro lugar com esse ídolo. E ao fugir, eles acabam fugindo pelo subsolo. E o Conan vê o rei de lá tirando as joias que ele quer debaixo de um altar nesse subsolo. E durante esse processo, eles são atacados por alguns seres que estão ali no subsolo ali, que ficava ali, né? Esses seres mais grotescos, parecem lobisomens. E na fuga, o Conan quer pegar as joias, porém não quer deixar de salvar a mulher. E aí ele, nessa luta para tentar pegar as joias e salvar a mulher, ele acaba tendo que escolher entre salvar a mulher e a joia. Ele salva a mulher e vai embora. Então, aqui acaba essa parte do conto. Agora aqui a fronteira do fim do mundo, galera, é exatamente a história chamada Além do Rio Negro, do volume do PN, aquele volume que eu resenhei não tem muito tempo aqui para vocês, vou deixar na descrição aqui do vídeo se você quiser dar uma olhadinha. Aqui o Conan está numa floresta, os desenhos aqui são de John Buscema, e o Roy Thomas aqui está no roteiro, e ele está nessa floresta sendo atacada pelos Pictos. Ele salva um rapaz aqui no meio, e ele, no meio aqui, indo embora, ele acaba vendo, né, que um cara que foi atacado aqui no meio da floresta. Ele então pega esse cara morto e começa a levar para fortaleza, para a cidadela onde eles estavam. E ele é atacado no meio, né, desse caminho e arrancam a cabeça desse cara. Então o que acontece? Aqui é uma tribo de Picto que está atacando esse lugar e dá para entender que os Pictos querem retomar esse lugar aqui porque era território dos Pictos e eles foram forçados a sair. E tem um sacerdote louco aí, um xamã louco desses Pictos que arranca a cabeça das pessoas e leva para a tenda dele. Ele controla alguns animais, a gente vai ver. Então Conan parte aqui em uma missão para matar esse sacerdote. Então ele sai com mais alguns guerreiros em missão
até essa aldeia dos Pictos, e lá eles são atacados. E somente o Conan e mais alguns guerreiros acabam saindo vivo, né, desse ataque. Então eles vão ser oferecidos aqui como oferenda, né, para esses bichos incomuns que esse xamã Picto aí controla. E a gente presencia aqui então um tigre dente de sabre matando um dos amigos, que é o que acontece aqui, né? Então ele pega um desses amigos aqui, ó, ele é atacado e leva embora. E depois, o fim do amigo do Conan aí, o rapaz que ele salvou na floresta, ia ser dado por essa cobra chamada Serpente Fantasma. Só que o Conan salva ele com uma lança, ele mata essa cobra e vira um caos, porque a cobra é gigantesca ali dentro da aldeia, começa a destruir tudo, vira um caos a aldeia. Ele salva esse amigo e parte, vai embora atrás de se salvar dali. Então ele sai da aldeia e vai embora sem cumprir aqui ainda a missão de matar esse xamã, né? Que era a missão dele. Eu acredito muito que no volume 9 essa história aqui ela seja concluída, tá? Então, assim, são histórias muito boas nesse volume, tá? Aqui tem um texto aqui contextualizando aqui algumas coisas a respeito de Conan o Conquistador, falando sobre o Howard e as histórias aqui que foram lidas, estão aqui nesse volume. Tem galeria de capas, ó, umas capas bem bonitas, né? As capas de Conan são realmente muito bonitas, né? Olha aqui, Além do Rio Negro. Então, essa é a resenha aqui, né, do volume, aqui do volume de número 8 da Espada Selvagem de Conan. Então, galera, história muito boa, de muito, como é que se diz, um nível muito alto aqui das histórias, né? Vale muito a pena. Se você também coleciona, tá lendo ou conhece essas histórias, deixa aí nos comentários aí. Sempre muito bom a gente trocar uma ideia. Falou, galera. Tudo de bom. Até mais. Fui.